Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu fiz uma pequena compilação aqui de 11 minutos dos principais pontos que eu considerei no debate. Do segundo bloco para frente, porque o primeiro só foi besteira, família, só bobagem, acusação de um lado e do outro, coisas que no fundo, né, não somam em nada, né, para o Brasil. Eu tenho que deixar claro aqui que a minha tristeza, né, o meu descontentamento com a política atual, eu acho que a grande chance do Brasil foi com o doutor Enéas, e o que hoje a gente tem são essas coisas aí, que entre ruim e meu pior é melhor o meu ruim, né? Porque o meu pior, como o próprio nome diz, é sempre pior. Mas é triste, família, que a gente tenha tido apenas isso, um país desse tamanho, enorme, gigante, como o hino diz, pela própria natureza, fique entre Lula e Bolsonaro. Mas se é essa a realidade que o povo fez acontecer, então a gente só resta realmente agir agora com raciocínio, né? Agir com a razão. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Por quê, né, Lula? Ele não tem respeito pela Constituição. Me parece que o que ele tem é algum militar-chefe dele que de vez em quando fala para ele: para de ameaçar, para de ameaçar. Porque ele não respeita a Constituição, faz muita coisa por fora da Constituição, ofendendo tudo que é pessoa. Coisa que um presidente da República não pode fazer. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com ação no TSE para calar a Rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta. Não, Lula, entraram para, entre outras coisas, para que não pudesse falar que você tinha sido descondenado, que você é chefe de organização criminosa. Tá? É isso que entraram. E o TSE atendeu. Isso aí que o Bolsonaro... Eu primeiro preciso dizer que o Bolsonaro se saiu muito bem nesse debate. Eu gostei de como ele colocou o Lula em saia justa. Eu não sei se é a mídia podre, eu tô fazendo esse vídeo 4 da manhã, mas é provável que a mídia podre ainda queira dizer que o Lula venceu, meus irmãos. Mas vocês vão ver aqui que, de fato, o Bolsonaro colocou ele no bolso. Nessa questão aí, o perigo das leis que a gente vem falando aí, que vai sendo criada, vai se colocando lá, né? E ninguém liga. Ah, mas eu não usei, fulano não usou. Mas chega um que usa, aí você vai ver o peso que a lei tem. E é esse caso aqui, né? O PT censurando geral, não só a Jovem Pan, mas o Brasil Paralelo, canais, pessoas comuns. A candidata daqui mesmo, de Pernambuco, está processando geral, qualquer pessoa que fala alguma coisa que eles não gostam, eles processam. Então é assim que a esquerda trabalha. Lógico que a candidata daqui também, a Marília, né, também é de esquerda, apoiada por Lula. A esquerda toda não tem essa de debate de ideias. O negócio dele é criminalizar a tua opinião. E aí, como o Bolsonaro bem colocou aqui, não é porque a Jovem Pan, né, que a gente até chama de Jovem Panos, não é porque ela está dando mais espaço a um do que ao outro que foi o motivo da censura. É simplesmente porque proibiram as pessoas em geral de falar de coisas que aconteceu, de sentenças que foi dada ao Lula e você não pode falar, entende? É como um jornalista falou, e ele disse, é como se tivesse um juiz na partida de futebol e proibisse o outro time de atacar e se defender, né? E até o vocalista, o locutor, de falar sobre isso. Então, meus irmãos, é mais ou menos o que o STE e o STF têm feito, né? Vamos ver aqui o próximo ponto. Pela Constituição. No teu governo, Lula, o MST, o teu MST, do teu amigo João Pedro Estélio e José Rainha, em média, ao longo de 8 anos, faziam 20 invasões por mês. No meu governo passou a ser 5. Por que invadiam tanta propriedade privada e produtiva no teu tempo e você não reclamava e não advertia a Stedley e Zé Rainha?
É só você informar para o povo que quando os sem terra ocupavam uma terra improdutiva, quem dizia essa terra era improdutiva ou não, quem desapropriava era um órgão do governo chamado INCRA. Portanto, eu não vejo nada demais. Você ouviu o que ele falou, ele não vê nada demais em invasão de terra. A gente mostrou aqui recentemente que só com essa alta de Lula, né, só a possibilidade do Lula voltar, que o cara, eu digo alta porque o cara saiu de presidiário para candidato, né, segundo a mídia, número 1 nas pesquisas, venceu o primeiro turno, e não tem como não dizer que é um levante do Lula, né? E só com esse levante aparente, que a gente espera que, se Deus quiser, ele vai perder, mas só com isso, o MST já colocou as garras de fora, já está mandando recado aí, nós mostramos esses vídeos aqui, dizendo que vai invadir até mesmo terrenos, né? E é feito alguns inscritos colocaram, disse, Davi, às vezes a gente compra um terreno, né, com aquela ideia, com aquele sonho de construir, e por causa da situação financeira, a instabilidade do país, a gente às vezes não consegue construir, né? Isso acontece comigo, com vocês. E aí o terreno fica lá parado por anos, né, enchendo de mato e tal, mas não é porque a pessoa, eu comprei porque eu sou aqui um especulador, não. A pessoa comprou com o maior sonho de ter a sua casa própria, construir ali o seu lar e simplesmente não conseguiu. E está deixando ali para umas coisas, esperando as coisas melhorar com muita fé em Deus e trabalhando muito para conseguir fazer a sua tão sonhada casa. E aí, imagina, vem alguém do MST e invade. Eu posso falar de MST, família, porque eu tive contato com esse pessoal e vou dizer para vocês, a experiência foi das piores. A gente foi cobrar o valor que o cara estava devendo, a gente chegou lá em Recife e o cara chegou lá com 3 caras, provavelmente estavam armados, e disse, olha, vocês voltem lá e quando eu pegar o dinheiro aqui eu levo. E o cara, família, na casa dele tinha 3 carros já. Aí eu digo, esse cara é o quê? Ele é empresário? O que é que esse cara é, mano? E era carros novos, família. E eu fiquei beijo, porque como é que um cara que invade terra tinha isso tudo, né? E era justamente isso, porque existe, e é o que o Lula não fala, um esquema dentro desse movimento, não estou dizendo que todos participam, mas pelo menos esse era, que eles fazem assim, eles invadem, aí recebem a terra legalmente, né? É passada a escritura para eles, o INCRA libera, e aí ele pega aquela terra, vende e vai invadir outra. E vai ficando rico fazendo isso. Quer dizer, isso aí é um esquema de máfia, família. Isso acontece sim, porque eu presenciei isso. E é o que acontece, né? Então, depois do governo Bolsonaro, isso parou de acontecer. Então, é o que eu disse a vocês, meus irmãos. Por mais que a gente não goste do Bolsonaro, tem que se reconhecer que vários absurdos que aconteciam hoje não estão mais acontecendo. Eu vou tentar ser mais breve nos comentários, porque senão a câmera vai terminar desligando. Mas vamos lá. Vamos pro próximo. Eu dei títulos para mais de 420 mil assentados. Por que você não dava título? Porque você usava esse pessoal para invadir terras por aí. Era um meio de negócio. Essas pessoas. Lula, só nesse ano, nos 8 meses desse ano, do meu governo, eu entreguei mais título da reforma agrária do que você em 8 anos do seu governo. Você nunca se preocupou com os assentados. Você usava esse pessoal assentado para invadir terras por aí, levar terror ao campo. É isso que você fazia. Lula, quantos títulos você entregou de propriedade durante o seu governo? Responda aí. Quem entrega título, na verdade, é um órgão do governo chamado INCRA. O que eu fiz foi disponibilizar terra para produzir comida nesse país. E se votar e tiver terra improdutiva e tiver gente querendo trabalhar no campo, essa gente vai ter o direito de trabalhar no campo. Traduzindo, ele está dizendo que vai liberar para o povo começar a invadir de novo. Então, como é que o cara vota num homem desse? Vamos lá. O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui o então deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos não atrás. Importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal. Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o abortivo título. É Citotec. É pílula do dia seguinte. É isso? Isso aqui o Lula tá tirando de contexto, amigo. Eu já vi o Bolsonaro sim defender a vasectomia, né, nas antigas, mas não era aborto que ele defendia. O que ele defendia
era a prevenção. Que se evite, né, que as pessoas tenham filhos de maneira irresponsável. Isso aí eu também sou a favor, família. Ou você é a favor que uma pessoa que não tem condição de sustentar uma boca coloque 10 dentro de casa e depois vá atrás de governo para sustentar. Isso está errado, tem que ter uma educação, né, tem que ensinar as pessoas e aí prevenção à gravidez. Agora depois que está no bucho, aí tem que ter. Aí tem que segurar, tem que manter. Certo? É o que a gente defende como cristão. Agora, se puder evitar a gravidez, aí sim, eu acho que a maioria aqui, você vai deixar aí nos comentários para reforçar, eu peço que você faça isso, família, para que não fique parecendo que é uma ideia minha isolada, porque eu tenho certeza que a maioria aqui também defende a prevenção, a gravidez irresponsável nós não apoiamos. Agora, depois que está no bucho, aí sim tem que nascer, porque aí já vem direto do Criador. Vamos lá, família. Coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar. Agora, você, há poucos dias, falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública. Nós mostramos esse vídeo. Que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula. É. Sempre foi. Você é abortista convicto. A esquerda toda. E você sempre trabalhou com isso. As suas ex-ministras de direitos humanos trabalhavam nisso. Então, você é abortista, você escute. Pegou a matéria de 30 anos atrás, que nem lembro mais o que se tratava há 30 anos atrás, e confiar no órgão de imprensa. Pega o discurso da Câmara, já que é discurso, pega a fita e mostre. Lula, assuma que tu é abortista, Lula, que você não tem qualquer respeito com a vida humana. Tá certo. Aí eu não tenho muito o que falar não, porque ele tá certo. Vou trazer aqui o caso da primeira mulher dele, porque eu quero respeitar essas pessoas. Preste atenção nesse, família. A filha que nasceu naquele momento. O Lula muda agora, diz que não é abortista, porque tem eleição. Assim como o seu candidato ao governo do Rio de Janeiro virou contrário à liberação das drogas. Lula é abortista. A esquerda toda é assim. A liberação das drogas, que é mais grave. A governadora, né, a candidata a governadora aqui, a Marília Reis, é a mesma coisa, família. Passou o tempo todo lutando ali pelos direitos dos coloridos, tem todo o direito de fazer isso, como a gente também tem o direito de fazer, comentar e criticar, né? Mas quando é na hora das eleições, essa turma toda esquece dessas lutas deles e aí esconde. E só por isso, meu irmão, já é motivo suficiente para você, né, jamais votar no PT. Favorável à ideologia de gênero. Você não pensa na família e nem nas crianças, Lula. Olha como ele vai desconversar, ó. Não tem o que ele responder. Olha, eu só queria... Por isso, é isso que você tem que analisar. Não é nem se você gosta do Bolsonaro ou não. Mas quando um candidato coloca o outro assim contra a parede, porque isso é colocar contra a parede. Por quê, Davi? Explica. Bom, se ele diz que é contra, ele perde uma parcela da turma dele. Certo? Se o Lula diz, não, eu sou contra a ideologia de gênero, pronto. A lacração fica toda contra ele. Se ele diz que é a favor, todo cristão, o cidadão de bem, de moral, que quer criar sua família com os bons valores, não vota nele. Então, não tem como negar. Bolsonaro foi muito, 1000 vezes melhor do que o Lula. Colocou ele contra a parede várias vezes e não viu o Lula fazer isso, né? Então vamos lá. É para vocês o seguinte. Olha como ele desconversa. Eu acho que está chegando o momento da gente discutir alguma coisa com mais seriedade. Fugiu como um covarde. Estou aqui para discutir. Aí aqui você entende por que o Lula só quis participar do debate na Globo. Porque se fosse justo aqui, o que é que o Bono deveria fazer? O que é que a direção da Globo deveria fazer? Lula, responda a pergunta. Se o senhor quer simplesmente dizer um não, beleza, não. Agora, se o senhor está num debate, né, onde se propõe a apresentar suas ideias e o povo saber como é a sua cabeça e como será o seu governo, o senhor tem que responder. O senhor é a favor ou não dessas ideologias? Não, aí desconversa, deixa eu ter que falar de economia. Olha aqui, ó. Não tô cortando não, ó. Tá na íntegra, ó. O que a gente vai fazer nesse país? Eu vou começar a partir do próximo bloco. Ó, fugiu. Falar de programa de governo. Fugiu. Ele fugiu. Ele simplesmente fugiu. É um covarde como fugiu Eu tô aqui com um documento dos outros debates por causa disso aqui, porque não tinha o Bonner e a Globo ajudando ele, né? Se o debate fosse justo aqui, não tivesse contra o Bolsonaro, deveria ter chamado ele. Não, explique, responda a pergunta. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Reduzir. Taxação do PIX,
página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. E ainda é o Bolsonaro que é contra o trabalhador. Do BPC do salário mínimo, página 25. Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais. Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? O meu vice não está em concorrência. Eu estou disputando com você. Eu falei do meu governo, falo do seu. Aí, um cara desse é impeachmentado, ou velho do jeito que tá, bate as botas, a gente não sabe. Eu mesmo tô aqui, não sei se eu tô amanhã, o futuro pertence a Deus. E a gente vai ficar com quem? Com um cara que pensa assim. Um vice, ele tanto arranja voto, como ele tira também, justamente por conta disso. Porque quem tiver o mínimo de consciência sabe que um cara que está no vice-governo, que pensa desse jeito, é o nosso vice-presidente da República, pensa desse jeito e tem essas propostas. E se ele se juntou com ele é porque, no mínimo, tem algumas pautas ali que ele também vai implementar no seu governo. Já está dizendo tudo, família. Então o Lula é cara de pau mesmo. Mais uma vez o Bolsonaro coloca ele contra a parede, né? Mostra que o liberal enlouquecido é ele. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Fim da estabilidade de servidor público. Fim da determinação da cesta básica. Aumentar a contribuição do Simples, para 39. Redução de 50% da dedução de imposto com a saúde, para 55. Taxar verbas rescisórias. Fim da determinação da folha. Lula, está aqui do seu vice. Contribuições para um governo democrático e progressista. Fala aí, Lula. Eu proponho que no outro debate, quando tiver, a gente faça um debate de vice. Eu perguntei o que você fez na saúde. Um palhaço, né? Correu do assunto de novo. O que você fez a mais? Quer dizer, na Globo, família, o Lula pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode fugir das perguntas, ele pode desviar o assunto, ficar acusando com deboche, como se fosse, sei lá, um programa de auditório, né? Ele faz o que ele quer na Globo. Que você poderia explicar pro povo, comprou 35 mil caixas de Viagra. Isso aí foi... Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas... Essa aqui eu coloquei, família, porque a gente tem que ser justo. Essa eu acho que foi a cutucada que ele deu no Bolsonaro, né? E aqui realmente o Bolsonaro está totalmente errado nessa questão. Mais velha de idade, que você retirou. O Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Como de deixa eu terminar. Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? E só as forças... Você não usa Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça pro povo? Os hospitais dão tratamento para isso. Tá vendo? Isso aqui foi vergonhoso na questão do Bolsonaro, porque ele mesmo aqui no final diz, né, não, serve para outros tratamentos, inclusive tratamento de próstata. Aí disse, então por que não dá, né, nos hospitais? Aí não, mas tem outros tratamentos lá, ou seja, então do mesmo jeito podia também ter dado aos militares. Isso aí foi um absurdo, família, realmente foi uma farra com dinheiro público. E como eu disse pra vocês, eu não tô aqui para passar pano não, errado, viu, Bolsonaro? Tem que corrigir isso aí, comprar Viagra pra soldado broxa não, beleza? Vamos ver se a câmera aguenta partir pro próximo bloco aqui. Essa resolução que tirou aqui pro seu programa, né, de governo, que você não botou no papel, mas vamos lá. Criar um tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha só. Criar um tribunal de Manaus. Outra comissão da verdade do Lula. Desmilitarizar as polícias pelo Brasil. Pauta antiga da esquerda. Cessar a guerra às drogas. O Bolsonaro não está podendo dizer aqui, família, com todas as letras, mas isso aqui é uma vontade, inclusive, internacional. E que o PT está pronto para agir como se fosse um mero serviçal deles. Desencarcerar milhares de presos provisórios. E o último, vou deixar para depois. Responda aí, Lula. O que é esse documento teu aqui? Esse documento só você sabe o que é. Porque deve ser o documento de um setorial do PT. Sabe o que acontece? Como você não tem partido político, toda eleição você aluga um partido. Você não criou partido, você não tem programa, você não tem manifesto. Então você não sabe o que é o PT, que é o partido que mais funciona nesse país democraticamente. O Brasil tem setorial de tudo. Setorial de mulher, setorial de direitos humanos, setorial de LGBT, setorial de negro, de estudante. Possivelmente seja um documento de um setorial.
que foi colocado, mas isso nunca fez parte de nenhum programa do PT. Leia todo do meu programa para saber se tem. Você realmente é o partido da divisão. Tem um setor para cada lado para dividir. Nós contra eles, brancos contra negros, homens contra héteros, pais contra filhos, patrões contra empregados. Realmente esse partido serve para dividir. Em vez de unir, divide. Para não complicar mais, também nesse teu programa de Nacional de Direitos Humanos do PT, desarmar o país. Campanha massiva anti-armas, rever toda a legislação bolsonarista e retomar o Estatuto de Desarmamento. Primeiro, passando por cima da nossa vontade. De 2005. Isso. Mas Lula, você esteve no Complexo do Alemão esses dias. Não foi para ver o povo trabalhador, o povo ordeiro, 99% ou mais da população, cidadãos de bem. Você esteve lá se encontrando com os chefes do narcotráfico, os chefões. Ninguém entra lá sem estar acompanhado da polícia. E dessa campanha de desarmar o país, você propôs lá aos chefões do tráfico entregar fuzis? Ou você quis apenas fazer média com os chefões do tráfico para ganhar voto do pessoal da comunidade? Primeiro eu quero dizer ao povo brasileiro duas coisas. Eu fui ao Complexo do Alemão visitar gente extraordinária. É assim que ele trata os traficantes, família. Porque ele não está falando do povo como um trabalhador que está não só no Complexo do Alemão, como todas as favelas e bairros humildes. Mas ele está falando dessa gente extraordinária, é chefe mesmo de quadrilha. Quando eles ficam dizendo aí, a câmera está já desligando, família, mas quando eles ficam dizendo aí que o cidadão que compra arma legal está armando o crime, isso é uma mentira. As armas do crime, elas entram através do contrabando, através das fronteiras que o Brasil, com o tamanho que tem, não tem condição com as forças armadas de hoje, né, com o tanto de homem que está lá, de fazer essa fiscalização como se deveria. Essa é a verdade. Não estou atacando o nosso exército nem nada. Essa é a verdade. Não tem condição de dar conta de tudo isso. E esse envolvimento do Lula, né, com essa turma aí, que eu prefiro não falar para que o vídeo não caia, mas está bem claro. E eu acho que o Bolsonaro conseguiu, né, empurrar realmente ele mais uma vez contra a parede. Parabéns para o Bolsonaro aí nessa questão. Vamos para a última, para a gente finalizar. Agora, o dado concreto é o seguinte: eu fiz a maior campanha de desarmamento nesse país. Recolhemos milhares de armas e tocando fogo em praça pública. Porque no meu governo, a gente vai distribuir livros. A gente vai distribuir cultura. Bom, eu encerro esse vídeo com a imagem aí de como o livro que os seguranças dele andam, né? É metralhadora para eles e para você, meu irmão. É esconder debaixo da cama quando o meliante entrar na tua casa para tomar o que é seu. Ele não quer que você tenha o direito à defesa, ele acha você incapaz. Ele acha que mesmo que você adquira o direito legal a se defender até a sua defesa, ele acha que você é um potencial criminoso. Geralmente, meus irmãos, quem acha que todo mundo vai ser bandido ou é bandido, é mais bandido do que os outros, né? E aí está uma bela prova disso. Então eu encerro aqui, né, apelando para a sua consciência, família, que se trata de salvar o Brasil de um mal muito maior que está aí na sua frente, que se chama Lula, que tem o número 13. Toda a simbologia que a gente, inclusive, já olhou isso espiritualmente, as ideologias que eles defendem, tudo isso está claro, família. E ele nem sequer se dá o trabalho de negar, ele simplesmente se recusa a responder, deixa em pausa, porque ele defende tudo que o Bolsonaro falou ali, é fato. Tá certo, meus irmãos? Então, coloca a mão na consciência, passa esse vídeo mais adiante e a gente volta com mais um vídeo às 5h45 da tarde. Um abraço, fiquem com Deus e voltem conscientes. Fui!